Olá, estudantes do 7º ano. Eu sou o professor André, o seu professor de arte. Estamos de volta no ciclo 7 para tratarmos de mais alguns assuntos, alguns temas pertinentes aos conhecimentos e habilidades do componente curricular arte. Hoje está aqui comigo o intérprete Hermes. Olá, Hermes. Vamos fazer uma aula pensando algumas características importantes da nossa cultura brasileira. E vamos focar em duas contribuições culturais que são fundamentais, né, para o nosso modo de existência, para os nossos hábitos e para e que nos faz ser diferenciados, né, e faz que a cultura brasileira seja tão valorizada mundo afora, e é importante que nós também venhamos a cada vez mais valorizar ela no nosso dia a dia. Bem, o tema da nossa aula hoje é cultura brasileira. Os objetivos são, vamos pensar um pouco a conformação da cultura brasileira, as influências indígenas e africanas no Brasil e o racismo na cultura brasileira. Bem, a ideia de conformação é pensar como é que esse encontro, né, entre diversas culturas, né, de locais diferentes, vão se aproximando, vão estabelecendo trocas, convívios e chega a um formato, né? Conformação diz respeito a isso, né? É um processo que vai se desenvolvendo e que vai então chegando a um modo mais fixo, mais estável, né? Mas é sempre importante pensar que a cultura ela sempre está em movimento, ela sempre está em transformação e sendo atualizada pelas pessoas que estão ali produzindo ela. Ou seja, eu e você estamos em todo momento refazendo essa cultura, potencializando suas características e fazendo ela funcionar no nosso dia a dia. Vamos avançar então. Sempre quando a gente fala de cultura, no Brasil, a gente vai precisar falar um pouco da colonização, né? Essa diversidade e também da violência que a colonização traz para nós. Bem, na colonização a gente tem o estabelecimento de contato entre grupos culturais diferentes, contato entre experiências humanas diferentes e exploração e destruição de recursos naturais, humanos e intelectuais. É importante a gente falar disso porque muitas das vezes aparece no nosso dia a dia uma valorização, né, desse encontro entre portugueses, indígenas e africanos, mas às vezes a gente se esquece, né, da violência que esse encontro também teve, né? Houve um massacre muito grande de indígenas, né, no início da colonização, destruição de recursos naturais e também apagamento das identidades, né, dos modos de fazer de cada cultura, né? Porque se a gente tem uma destruição humana, a gente também tem uma destruição dos saberes, dos conhecimentos, e a gente não pode perder de vista isso quando a gente vai falar desse encontro de culturas, né? A cultura brasileira é muito rica por causa desse encontro, mas também foi um encontro polêmico e violento, né? E por isso a gente sempre tem que ter um pensamento crítico em relação a esse encontro. Bem, para a gente pensar um pouco mais disso, olha o tanto de experiências culturais que se encontraram no Brasil a partir da colonização, né? Então, aqui no território que hoje nós chamamos de Brasil, já havia uma comunidade indígena muito pujante, né? Muitas pessoas já estavam aqui. E chegaram, então, portugueses, depois vieram africanos, holandeses, italianos, alemães e japoneses, né? Isso depois, né, do momento, né, que a escravidão foi proibida, há, então, um movimento de outros imigrantes vir ao Brasil com mais potência, né, ajudando então a construir a nação brasileira pós-colonização, né? Isso enriquece a nossa cultura, traz uma diversidade e vai fazer nossas regiões do nosso país
serem bastante diferentes, né? Então a gente percebe no sul do país, né, uma presença, né, dos alemães, italianos, por exemplo, né, em São Paulo também teve presença muito marcante de japoneses e holandeses lá no norte, no nordeste do país, né, tem também registros, né, da presença holandesa lá no nordeste do país. Bem, a produção da cultura. A gente já conversou bastante sobre isso daqui nas nossas aulas, né? Sobre a cultura ser elementos que são compartilhados e constroem a identidade de um povo, né? E como essa cultura, então, ela é produzida? No encontro de diferentes grupos culturais, houve compartilhamentos e trocas de saberes e elementos próprios de cada cultura. Foram produzidos outros modos de fazer e relacionar a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais são exemplos disso, né? E é importante, então, enfatizar mais uma vez que esse encontro, ele teve conflitos, né? Ele não foi sempre harmônico ou desejado. Houve também resistência de partes, né, principalmente das partes que foram oprimidas, foram exploradas. Houve resistência para não perder os seus costumes, né? Um bom exemplo disso é dos próprios indígenas, né, no início da colonização, que fogem saem do litoral brasileiro e fogem para o interior para não serem explorados pelos portugueses naquele início da colonização, né? Então, esse é um modo de resistência, né? Fugir, eu não vou participar dessa troca nesse momento. Bem, então o território nacional é muito grande, toda essa vastidão de povos provocou a formação de uma cultura plural e de culturas diferentes. As diferentes geografias também contribuíram para o processo cultural brasileiro se tornasse diverso, né? Então, aqui tem o mapa do Brasil, o maior país, né, do continente do sul da América, né? E há, então, uma diversidade imensa da cultura espalhada por todo esse território, muito por causa do próprio processo de colonização que vai se estabelecer em cada região com objetivos muito diferentes. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, houve uma instalação, né, aqui no território mineiro para exploração de ouro a princípio, né? E então a gente vai perceber que tudo aquilo que é construído aqui vai estar muito relacionado com esse tipo de exploração, né? Então, aqueles lugares que foram escolhidos para produção de cana-de-açúcar, né, eles vão ter uma outra característica, correto? Bem, então a gente vai perceber que, por causa dessa geografia, cada região vai poder desenvolver um modo específico de se expressar culturalmente a partir dos encontros que se estabeleceram. Então, a gente tem um exemplo aqui, a música sertaneja. Encontramos nela elementos que remetem à vida do campo. O funk carioca, que fala da vida nas comunidades, dos morros de onde ela surgiu. A literatura de cordel, né, um elemento forte aí do Nordeste brasileiro, trata de temas recorrentes ao sertão nordestinos. Elementos da vida gaúcha tratam da vida dos povos que se estabeleceram no sul do país. Então, quando a gente olha para esses exemplos aqui, a gente percebe essa diversidade de pensar e de produzir cultura e logo também arte, né? Porque a gente tem que pensar a cultura como um dos elementos que vai fortalecer a produção de arte. E aqui nós temos elementos musicais, literários, né, e de expressão humana por meio de poéticas, né? Bem, vamos agora falar das influências indígenas e africanas nesse pensamento e nessa produção de cultura brasileira. Bem, como eu iniciei falando com vocês, no território brasileiro existe um número muito grande, né, de comunidades indígenas. A atual população indígena brasileira, segundo resultados preliminares do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010,
é de cerca de 817 mil indígenas, sendo que dos quais 502 mil vivem na zona rural e 315 mil habitam as zonas urbanas brasileiras. A FUNAI também registra 69 referências de índios ainda não contactados, né? Ou seja, que ainda não tiveram acesso a eles para poder registrar e também acompanhar, né, assim, na medida do possível, as marcas culturais dessas comunidades. Ou seja, a gente percebe uma diversidade muito grande pelos números que são expressivos, né, de populações que carregam características específicas de viver e de produzir vida, né? Bem, então, a partir desses dados, a gente vai perceber que existem aí 274 línguas faladas, né, por indígenas, né, que foram também catalogados a partir desse censo demográfico e que demonstra, então, uma diversidade muito grande. Ou seja, então, no território brasileiro, a gente não tem apenas a língua portuguesa, a gente tem toda uma variedade, né, de línguas de comunidades indígenas específicas. Bem, eu trouxe aqui um dado para vocês, para a gente perceber o quanto de população indígena havia no Brasil, né, no início, antes da colonização, né? Então, em 1500, a gente vai perceber, né, que são mais de 3 milhões de indígenas no território, e em 2010 a gente vai chegar nesse número, né, de mais ou menos, em cerca, né, de 817 mil indígenas, né? Isso é uma perda muito grande, pensando que as populações elas devem sempre aumentar, né? E a gente percebe que por causa da violência, por causa da desigualdade, desde o período colonial até agora, essas populações têm sido dizimadas e têm sofrido diminuição significativa. Bem, então, tendo então esse olhar crítico, né, sobre a nossa cultura, sobre esses povos que compõem a identidade nacional, quais são os elementos então que estão no nosso cotidiano e que são de influência indígena? A língua, né, primeiramente. Há em nosso vocabulário palavras oriundas da família linguística Tupi-Guarani. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, que são N exemplos, né? Então, olha, carioca, né, que é esse termo que a gente fala das pessoas que moram no Rio de Janeiro, né? Veio aí do tupi, cariocá, né, que significa casa, oca, do homem branco, cari. Mingau, né, que é um alimento que a gente consome bastante, que significa comida que gruda. Nhenhenhê, né, que é uma onomatopeia, né, que a gente usa para falar que alguém talvez está falando muito, está reclamando, está de nhenhenhê. Então, olha só como essa palavra está no nosso dia a dia, a gente não sabe que é de influência indígena. E tocaia, né, que quer dizer casinha ou cercado onde o indígena se escondia para surpreender um inimigo ou uma caça. Então, tem muitas palavras que estão aí no nosso dia a dia. Bem, hábitos, as alimentações fazem parte, né, do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, dormir em redes é algo que vem de um costume indígena, né? Então, se hoje em dia a gente usa a rede nas nossas casas, é por causa dessa influência também. Bem, a gente tem a presença de artesanatos e bijuterias, e eu trouxe aqui um colar, né, pataxó, para mostrar para vocês, né? É um colar feito de sementes, pintada, né? E é um elemento que tem uma identidade muito grande
desse povo pataxó, que está presente também no território mineiro. Bem, seguindo, a gente tem as influências africanas no nosso território. Foram mais, né, de 4 milhões de africanos transportados para o Brasil e vendidos como escravos, ou seja, uma população imensa que vai trazer as suas culturas, seus hábitos para o território brasileiro e que vão ficar aqui depois desse período de colonização. É muito importante a gente ter em vista que todos esses grupos que saíram do continente africano, eles têm origens étnicas, ou seja, grupos menores diferentes. E alguns que são marcantes, né, e que vão estar presentes na religiosidade, nos modos de alimentar, eu destaco a comunidade iorubá, né, que vem ali de Benin, da Nigéria, né, que foi um dos lugares onde mais saíram escravizados para o território brasileiro. Bem, então, na nossa língua também vai aparecer marcas dessa influência africana. E aí tem algumas palavras que eu gosto muito, né, que estão relacionadas ao carinho, que é o dengo, o cafuné, o caçula, né, ou seja, o último filho, né, de uma família, o caçula, e a muvuca, né, gente? A gente fala isso várias vezes, tem gente que gosta de muvuca, tem gente que não gosta de muvuca, e isso vem da influência indígena na nossa fala. Bem, na culinária vão aparecer ingredientes novos, né? Então, o coco da Bahia, o azeite de dendê, a pimenta malagueta, né? E que vai surgir pratos específicos, né? Como o acarajé, o vatapá, o caruru, o munguzá, o angu, pamonha e muitos outros, né? E é tudo muito delicioso e a gente não consegue falar de brasilidade sem falar de comida, né? E a questão do racismo, quando ele aparece, está relacionado com esse modo, né, que foi construído historicamente de hierarquizar seres humanos por causa das suas diferentes fenotípicas. E o que é isso, né? As diferenças fenotípicas? São as características físicas que os seres humanos apresentam, né? Então, a cor da pele é a principal delas, ou a textura do cabelo, a questão dos lábios, do nariz, eles foram elementos que foram utilizados para diferenciar, ou seja, né, os europeus são diferentes, né, dos africanos, né, e vai ser designado um termo para eles, né, que é a questão dos negros, né. Hoje em dia, a gente tem uma valorização do termo negro, mas muito já foi utilizado como uma maneira pejorativa de designar alguém. Então, em todas essas relações, houve conflitos, tensões, e que ainda estão na nossa sociedade, mas que a gente tem lutado, né, por meio da educação, por meio das ações sociais, reverter esse pensamento e, por meio da arte, também pensar como valorizar essas culturas e identidades no nosso dia a dia. Bem, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, consulte seu PET, mande dúvidas para o ao vivo e muito obrigado pela sua presença.